de novo. Nossa, quanto tempo, hein? É. Estamos aqui com o tio Vinícius, E aí, né? tudo bom com vocês? Estamos aqui com a tia Carol. Oi, pessoal. Estamos aqui para poder cantar e louvar ao nosso Senhor, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Não, ó, Vamos. lembrando que a gente está falando sobre gratidão esse mês, né? E nós temos o nosso Exatamente. cântico, aquela música Muito Obrigado que nós vamos cantar A música agora, tema do começando nosso a mês. música tema do nosso mês, né? Muito obrigado. Vamos lá? Vamos! Vamos lá, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado. muito obrigado. É importante Saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Vamos lá, Denise. Muito obrigado, Muito obrigado, muito obrigado. muito obrigado. É importante Saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. É isso Muito aí, bom, né? A hein? gente Bom saber que tem um cantar. Deus que a gente pode ser grato, que cuida da gente em todos os momentos. Verdade. né? Declare Sim. isso, crianças, com todo amor, com toda a força do seu coração. Nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos. É isso aí. Exatamente. E Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom no Brasil, Ele é um Deus bom nos Estados Unidos, Ele é um Deus bom no Japão, Ele é um Deus bom no mundo em todos inteiro. os países. Porque né? quem fez o mundo foi Deus, então Ele é bom em todo o universo. Deus é bom. Vamos cantar? Lembra daquela musiquinha que nós cantávamos? Vamos lá? Vamos! Vamos fazer um gestinho, hein, Bia? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Em inglês, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora em japonês, hein? Vamos lá? Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, Watashi no shu. De novo. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, Watashi
Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom pra mim, é tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Pra mim, pra você, pra todo mundo, não é mesmo? Deus é bom. Exatamente. Agora, tem uma coisa engraçada e importante. O tamanho do amor de Jesus, o tamanho do amor de Deus. Qual é o tamanho? Olha, é um tamanho infinito para cima e infinito para os lados, para todos os lados. Eu acho que o amor de Jesus, ele é grande e ele é largo. Bem largo. Vamos cantar então? Vamos lá, hein? Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Agora eu quero lançar um desafio, hein? Será que a gente consegue? Eu não sei, hein? Vou tirar algumas palavras, hein? Será que vai ficar difícil? Vamos lá, hein? Primeiro a gente vai tirar a palavra amor. Vamos lá, hein? Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Ih, não tirei o amor. Vamos lá, hein? Ó, grande lago, de Jesus é grande lago. Grande lago, Jesus é grande lago. Vamos tentar tirar o largo, hein? Será, hein? Ai, meu Vamos lá. Deus. Grande, o de Jesus é grande. Grande, o de Jesus é grande. Será que a gente consegue tirar o grande? Ai, meu Deus. Vamos lá, hein? Vamos Ai, lá. eu acho que vai ser Um, dois, difícil, três e grande. Gente, deixa pra lá, isso é muito difícil. Exatamente. O importante é que o amor de Jesus é grande, largo, com todas as palavras juntas, tá bom? Mas tem agora um cântico muito bonito. Ele traz uma mensagem que é a mensagem verdadeira, que é a salvação em Cristo Jesus. É verdade. Então, Exatamente. eu preciso, a Gabi precisa, a tia Carol precisa, você precisa de Jesus na sua vida, a sua família precisa de Jesus, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, o mundo precisa de Jesus. Exatamente. Então nós vamos cantar isso agora, que é Cristo move as montanhas. Você conhece esse cântico? Cante conosco, hein? Vamos lá? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salvar. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar.
Entregue seu coraçãozinho ao Senhor e Ele vai transformar a sua vida. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. E a ti eu me rendo, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Maravilhoso declarar, maravilhoso a gente ter a certeza que Jesus veio ao mundo, se fez homem e ele morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a salvação. E é essa certeza que nós temos. Nunca duvide do amor de Jesus por você, tá bom? Então hoje a gente se despede por aqui, É isso aí, pessoal. terminando esse momento de louvor. Vocês. E agora vamos ter continuidade com a historinha, É né? isso aí. Exatamente, preste olha atenção. só. Presta atenção que a historinha com certeza tá muito legal, É hein? isso aí, hein? Ó, um beijo. Beijo! Até. Tchau, tchau. Fala galerinha, beleza? Tio João aqui e hoje eu tô aqui da minha casa. Você pode ver aqui, ó, minha mesa, minha televisão, aqui os meus livros, aqui do lado tem minha cama, tá? E hoje o tio João tá aqui para conversar com vocês sem a tia Gabi. Olha que ruim, tá? Mas não tem problema, acontece, tá bom? Hoje está cada um da sua casa. Você provavelmente já viu aí a tia Gabi, o tio Vinícius, a tia Carol. Mas hoje a gente está de casa e a gente quer conversar com você, como a gente já vem fazendo. Hoje nós vamos fazer um breve resumo daquilo que nós já estamos estudando neste mês que passou, tá bom? Eu não sei se você lembra, espero que você lembre, porque você é muito inteligente, você é muito esperto. Mas, não sei se você lembra, nós estamos falando sobre gratidão. Isso aí, tenho certeza que você lembrou aí na sua casa, tá? Então nós estamos conversando sobre gratidão. E hoje, infelizmente, a gente encerra esse tema que é gratidão. Mas não tem problema, apesar da gente estar encerrando esse tema que é agora, nós não vamos parar de conversar, tá bom, galerinha? Nós não vamos parar de ter as nossas aulas, tá bom? Hoje, num formato diferente, como eu disse, eu estou em casa e as outras pessoas também. E a gente está encerrando, mas a gente não vai parar de conversar. Então você tem que continuar ligado aí no YouTube, tá bom? Onde a gente coloca lá as nossas aulas. Você precisa estar ligado lá, você pede seu pai, você pede sua mãe para te ajudar. Você fala com eles, fala, pai, mãe, olha, eu sei que vai sair aula e tal, vamos ficar ligado porque a gente quer aprender mais de Deus, tá bom? Mas hoje, como eu disse, nós vamos fazer um breve resumo daquelas aulas que nós já tivemos sobre gratidão. Mas antes da gente começar, não tem coisa melhor do que a gente falar com Deus, na verdade. Então, fecha o seu olhinho aí, que a gente vai orar agora, tá bom? Certo? Vamos lá então. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade da gente levantar da nossa cama, viver a nossa vida e honrar o nome do Senhor com as nossas atitudes, Deus. Que agora, nesse momento, a gente possa ouvir mais da sua palavra
a gente possa entendê-la e que a gente possa colocar em prática na nossa vida também, Senhor. Porque isso agrada ao Senhor, isso agrada a Jesus, Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Galera, vamos lá? Vamos fazer aqui um resumo, vamos fazer um resumão de tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, tá? Até agora, beleza? Então, como eu disse, nós estamos tratando sobre gratidão. E você se lembra aí o que é gratidão? Lá na nossa primeira aula, nós falamos que gratidão é nada mais nada menos do que reconhecer que alguém faz algo por você, que alguém fez algo por mim e por você, tá bom? É nós sermos agradecidos a pessoas que fizeram algo por cada um de nós. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar com você, que a gente tem conversado, tá bom? Nesse mês que passou. E aí no nosso primeiro encontro, eu e a tia Gabi, nós estávamos lá na frente, lá na igreja, a gente gravando lá e tal. E aí nós contamos uma história muito bacana para você, não sei se você lembra disso. Nós começamos a contar a história de Frederico. Você lembra de Frederico? Que era um menino que tinha muitas coisas, era um menino rico, era um menino que tinha muito, mas muito dinheiro mesmo. A sua família era dona de fazenda, a sua família tinha muitos animais na fazenda, a sua família tinha um lago enorme, a sua família tinha muitas coisas que a gente nem imagina. E Frederico tinha algumas coisas que a gente disse, tá bom? Frederico, por exemplo, tinha muitos brinquedos, muitos brinquedos. Frederico era uma criança assim como você é, então ele tinha muitos brinquedos. Frederico tinha videogame, Frederico tinha muitas roupas boas, Frederico tinha, gente, muita coisa. E eu lembro que a gente falou que o Frederico tinha uma coisa que era muito legal, que eu queria ter. A tia Gabi também disse que queria ter, mas que infelizmente a gente não tem na nossa casa, mas talvez você tenha na sua. E quem sabe um dia eu posso ter na minha também, né? Se Deus quiser, se o Senhor permitir, eu vou ter também, que é uma piscina enorme. Então a gente mostrou para você a vida de Frederico. E Frederico tinha tudo isso. Inclusive, Frederico tinha também funcionários que trabalhavam ali para ele na fazenda dele, tá bom? Funcionários que cuidavam daquela fazenda, porque aquela fazenda era muito grande. E sem a ajuda dessas pessoas, Frederico e a sua família não iam conseguir manter a fazenda bonitinha, limpinha, do jeito que deve ser. Então, e eles tinham muito dinheiro, então eles podiam e contrataram pessoas para ajudar ali naquela fazenda. Mas, mesmo com todas essas coisas legais, Frederico não era um menino agradecido. Frederico, ele só reclamava, queria mais e mais, mas em nenhum momento ele agradecia por tudo aquilo que ele tinha. E isso era uma coisa que entristecia os pais de Frederico. Seus pais ficavam bem tristes com essas atitudes que Frederico tinha, tá? Realmente, galera, se você parar para pensar, não é uma coisa muito legal você não ser agradecido quando alguém faz algo por você, tá? E os pais de Frederico haviam feito muitas coisas por Frederico, tá? Por ele e por toda a família também. Lembra que eu disse que Frederico tinha muitos brinquedos, muitas roupas, Frederico tinha comida boa todos os dias para comer, tá? E ele não era agradecido por nada disso. E isso entristecia o coração dos pais de Frederico. Mas isso não entristecia o coração só dos pais de Frederico, isso também entristece o coração de Deus. E aí, o pai de Frederico, seus pais, na verdade, já haviam tentado conversar com ele várias vezes. Mas Frederico, como sempre, agia com muita rebeldia e ele não queria saber de ser grato. Ele só queria saber de pedir, receber, mas ser grato ele nunca é. Foi então que o seu pai falou assim: olha, chega, eu não vou mais ficar conversando, eu não vou ficar mais brigando, eu não vou perturbar mais, né? De certa forma. O pai de Frederico então resolveu falar com Deus. E aí ele sentou, ele foi pro quarto dele, na verdade, e aí ele ajoelhou, e aí ele falou com Deus. E ele pediu a Deus para que colocasse gratidão no coração do filho dele. Os pais de Frederico haviam aprendido a palavra de Deus lá quando eles eram muito novinhos também, tá? Quando eles eram criancinhos. E isso era uma coisa que os pais
passavam para os seus filhos, né? Os pais de Frederico passavam isso para ele e para os seus irmãos. Bom, e Frederico queria saber disso, então foi aí que o pai dele parou, não sabia mais o que fazer, e o pai dele foi orar e falar com o Senhor. E aí, o pai de Frederico lembrou de um versículo que ele havia aprendido quando ele era pequeno, quando ele era do tamanho de Frederico, ali mais ou menos de seus 9, 10 anos de idade, tá bom? Então, o pai dele foi e lembrou desse versículo. E é um versículo que a gente usou como tema para todas essas 3 aulas que a gente tratou sobre gratidão, tá bom? E eu acho que é um versículo que você já gravou, um versículo fácil, um versículo pequeno, não é difícil você gravar. E esse versículo está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E aí o pai de Frederico, ele lembrou desse versículo e ele saiu correndo para conversar com o seu filho. E aí, conversando com o seu filho, orando com o Frederico começou a entender o que é gratidão, o porquê que nós devemos ser gratos ao Senhor. E aquilo foi gerando uma gratidão no coração dele. Frederico entendeu quem Jesus era, de fato, tá? O seu pai não simplesmente falou: Frederico, você tem que ser grato e pronto. Não. O pai dele falou com ele sobre Jesus, quem era Jesus, o que Jesus havia feito, o porquê que nós devemos ser gratos ao Senhor Jesus. Bom, então Frederico, ele começou a entender o que era gratidão de verdade. E aí, galerinha, nesse versículo, nessa história toda de Frederico, Deus mostra pra gente como a gente pode ser grato a ele, tá bom? Deus mostra pra gente como a gente pode ser grato em tudo aquilo que o Senhor nos dá. E a gente só consegue ser grato em Cristo Jesus, tá bom? Nós só conseguimos ser gratos em Jesus, tá? Então, o seu pai, ali junto com o Frederico, sentou, conversou com o Frederico, entendeu melhor aquilo que Deus queria que ele entendesse, assim como seu pai entendeu lá atrás quando ele era pequeno. Mas aí, ainda pensando nessa ideia de gratidão, nós entramos na nossa segunda aula, a nossa segunda história, que a gente viu lá no livro de João, capítulo 6, dos versos 5 até o 9. E aí a gente vê Jesus falando com uma grande multidão, Jesus falando com muitas pessoas, Jesus discursando para aquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam começando a ficar com fome, aquelas pessoas estavam começando a ficar com sede. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam ali escutando Jesus o dia todo. A Bíblia diz que eles estavam ali há muito tempo ouvindo Jesus. Então aquelas pessoas começaram a ficar com muita fome, com muita fome. Bom, e aí Jesus, ele percebe que aquelas pessoas estavam com fome. E aí Jesus, ele resolve cuidar daquelas pessoas de alguma forma. Jesus resolve meio que dar um presente assim para elas, sabe? Jesus pensa, ele olha aquela situação e ele fala: eu vou cuidar dessas pessoas. Essas pessoas precisam se alimentar de palavra, se alimentar, mas eles precisam se alimentar também fisicamente. Eles precisam comer água, eles precisam beber água. Elas já estão aqui o dia todo me ouvindo. Tá? E aí Jesus, querendo alimentar aquele povo, provavelmente muitas pessoas já estavam ali chateadas e reclamando e tal, mas o fato é que Jesus, ele resolve cuidar daquelas pessoas. E no meio daquela multidão, galerinha, havia um menino que provavelmente estivesse ali o dia todo ouvindo Jesus também. Bom, e aquele menino, lá no texto de João 6, no versículo 5, versículo 9, mostra pra gente que essa criança carregava dentro de uma bolsa, uma bacia, alguma coisa assim, que ela carregava 5 pães e 2 peixinhos, bom? E aí, sabendo disso, os discípulos, vendo que as pessoas estavam com fome, os discípulos foram fazer alguma coisa. E aí teve um discípulo de Jesus, que se chama André, e aí ele viu esse menino. Tá? E viu que esse menino, ele tinha esses 5 pães e esses 2 peixinhos dentro lá de alguma coisa. Tá? E aí,
vem um versículo na minha mente, que é o versículo que a gente usou aqui também, tá bom? Que está lá no Salmo 116, no verso 12, que diz assim: o que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito, tá bom? Naquele momento, aquele menino, ele vê aquela situação. André, o discípulo de Jesus, fala com aquele menino, e aquele menino enxerga aquela situação, e ele vê que aquelas pessoas precisavam de ajuda. Aquele menino enxerga isso. E aquele menino, então, resolve dar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que ele tinha. O que ele poderia fazer? Ele poderia muito bem falar assim: não, olha aqui, discípulo de Jesus, André, esses pães aqui e esses peixes são meus, eu vou comer sozinho, não vou dar para ninguém. Talvez fosse realmente muito pão e muito peixe para ele comer, mas era dele, a verdade era essa. Alguém preparou aquele lanche ali para ele, ou ele mesmo conseguiu arrumar aquele lanche ali. Mas ele poderia muito bem ter feito assim, falado isso: não, é meu e pronto. Não tem como dividir 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Bom, não tem como, beleza? E aí, ele faz o contrário. Ele voluntariamente, ele entrega aqueles pães, ele entrega aqueles peixes para aquele discípulo de Jesus. Naquele momento, aquele menino, ele mostrou para a gente, ele mostrou para mim, para você, como nós podemos ser gratos ao Senhor, tá? Dando algo que a gente tem. Bom, então, aquele menino, ele fez isso. Galera, Deus deseja de cada um de nós que com as nossas próprias atitudes nós sejamos gratos a Ele. Deus deseja isso da gente. Deus deseja que nós tenhamos atitudes que vão servir a Ele, que vão demonstrar gratidão a Ele. E eu posso servir a Deus. Eu posso servir as pessoas assim como esse menino fez. E isso demonstra gratidão diante de Deus. Jesus, ele se agrada disso. Jesus, ele tem isso em mente. Ele deseja que a gente o agrade com as nossas atitudes. Bom? E foi isso que esse menino fez. Ele serviu aquela multidão, entregando seus pães, os peixes. Jesus, ele multiplicou aqueles pães, Jesus multiplicou aqueles peixes, a ponto daquelas pessoas comerem, a ponto depois também da Bíblia mostrar pra gente, mais pra frente aí no texto de João 6, que eles conseguiram encher mais ou menos 12 cestos, bem grandes assim, de pães e de peixes. Galera, olha quanto de alimento que deu. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fez um milagre ali. Jesus, ele deu um exemplo pra gente de serviço. Jesus, ele serviu aquelas pessoas ali. Bom, e aquele menino também. Ele serve a Jesus voluntariamente. E aí, então, ele demonstra pra gente como nós podemos ser gratos ao Senhor Jesus. E aí, galerinha, continuando ainda com essa história de gratidão, nós vemos a nossa primeira história, que nos mostra o que é gratidão. A nossa segunda história nos mostra como nós podemos ser gratos ao Senhor por tudo. E a nossa terceira história agora nos mostra como nós podemos ser gratos aos nossos pais. E aí a gente viu uma história muito legal também que Jesus, ele conta. E essa história, essa parábola, bom, a gente chama de parábola, mas é uma história que Jesus contava para dar exemplos para as pessoas que estavam ouvindo ele ali discursando. Bom, e aí a gente chega lá no livro de Mateus, do capítulo 21, os versos 28 até o 31. E lá a gente vê essa história. Jesus conta sobre 2 irmãos, bom, 2 irmãos que tiveram atitudes diferentes uma da outra, tá? Quando a gente vê lá a história, nós vemos um pai e 2 filhos, bom, então 3 pessoas, beleza? E a gente vê que um pai, ele chega para um filho e fala assim, para o primeiro filho, fala: filho, vai até a vinha, tá? A vinha é onde tem a plantação de uva, beleza? Então, filho, vai até a vinha, vai lá e vai para trabalhar, bom? Vai lá para trabalhar. E aí, o primeiro filho, ele vira para o pai e fala assim: tá bom, pai, eu vou.
E aí no meio do caminho, sabe o que ele faz? Ele não vai lá para o trabalho. Ele vai para outro lugar. Não sei para onde ele vai, a Bíblia não mostra isso pra gente. Mas o fato é que ele desobedeceu o pai dele. O pai dele deu uma ordem para ele. O pai dele mandou ele trabalhar. Na verdade, ele não foi. Bom, então esse mesmo pai, chega para o seu segundo filho. Bom, ele vira para o filho e dá a mesma ordem que ele deu para o primeiro filho. Filho, vai lá para a vinha, na plantação de uva, e vai trabalhar. E aí esse filho vira para o pai e diz assim: ah, pai, olha, na boa, não vou não, tô cansado, não tô afim de ir não, tá? Melhor eu ficar aqui mesmo, não vou não. Mas aí passa um tempo e a Bíblia mostra pra gente que esse filho ele se arrepende. A Bíblia mostra pra gente que esse filho ele se arrepende e ele resolve ir. Tá bom? Depois ele acaba indo trabalhar. Beleza? E aí depois de contar essa breve história, Jesus contando, tá bom? Para as pessoas que estavam ali ouvindo, Jesus pergunta para essas pessoas qual desses filhos foi o que obedeceu ao pai. Se foi o primeiro que disse que ia, mas não foi, ou se foi o segundo que disse que não queria ir de jeito nenhum, não ia, mas que depois foi. E aí? Quem é que obedeceu? O primeiro filho ou o segundo filho? A verdade é que a Bíblia não mostra pra gente, tá bom? A Bíblia não diz pra gente quem obedeceu e quem não obedeceu, tá? Mas o interessante é que a palavra de Deus, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, no verso 20, mostra pra gente um versículo muito legal que fala sobre obediência aos pais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia isso para conferir comigo se é esse versículo mesmo que o tio está falando. Mas a verdade é que o versículo diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Galerinha, olha que legal esse versículo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Galerinha, olha como é importante nós obedecermos aos nossos pais. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Se você achava que Deus nunca falou sobre a obediência aos pais, olha aqui, ele está falando. Fora que a gente viu muitos outros versículos que falam sobre isso, não é verdade? Mas deixa eu te dar um exemplo de uma pessoa que veio aqui nessa terra e deu o maior exemplo de obediência. Sabe quem é? Aquele mesmo que estava aqui falando com esse pessoal aqui contando essa história. Sabe quem? Jesus. É isso mesmo, galera. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de obediência. O próprio Jesus, aquele que tem poder, aquele que poderia fazer tudo, aquele que era Deus, que era 100% Deus, mas que também era 100% homem, tá bom? Ele obedecia ao Pai, ele obedecia a Deus. A verdade, galera, é que Jesus ensina pra gente sobre obediência da mesma forma que Deus deseja que nós sejamos gratos às pessoas, da mesma forma que Deus deseja que nós sejamos os seus servos, tá bom? Ele também deseja que nós sejamos obedientes aos nossos pais, porque Jesus também foi obediente ao seu pai. Então Jesus, ele dá exemplo pra gente. Galerinha, você pode gostar muito de outras pessoas, muito, muito. Você pode olhar para algumas pessoas e falar assim: cara, poxa, aquele cara ali é meu exemplo. Poxa, aquele outro ali é meu exemplo. Poxa, o meu papai, a minha mamãe, eles são meus exemplos. Mas, galerinha, o maior exemplo que a gente tem na nossa vida é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia, lá no livro de Filipenses, mostra pra gente que Jesus, ele foi crucificado. Que Jesus, ele morreu por cada um de nós. Mas o mais interessante é que quando a gente olha lá para Filipenses capítulo 2, a gente vê que Jesus, ele se deu por amor, mas ele também se deu em obediência ao Pai. Galerinha, na cruz, na morte que ele teve, Jesus teve ali naquela cruz, Jesus também foi
muito obediente ao Pai. Jesus, ele foi muito obediente. A verdade, galerinha, é que Jesus, ele quer nos ensinar que a obediência alegra o seu coração, que a obediência alegra o coração de Deus, e que isso é muito importante para nossas vidas. Não alegra somente o coração do papai, do seu papai, da sua mamãe, ou de quem cuida de você, mas alegra o coração de Deus. Bom, obedecer aos pais é muito importante, galerinha, não se esqueça disso, é muito importante. Mas obedecer a Jesus também é muito importante. Se relacionar com Jesus é muito importante. Conhecer a Jesus todos os dias é muito importante. E a gente só consegue fazer isso através da palavra de Deus. Bom, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa se relacionar com Ele. Galerinha, é isso que Deus tem para ensinar pra gente, através de gratidão. Bom, é isso que a gente aprendeu nesse mês aí todinho, beleza? Esse foi o nosso resumo aqui sobre gratidão. E quero que você saiba que tanto eu quanto você, todos os dias nós podemos ser mais gratos do que já somos. A gente diz que a gente é grato por muitas coisas, mas será que a gente realmente é? Será que nós somos gratos por tudo aquilo que Deus faz pra gente? Lembra lá do versículo de 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Será que eu e você, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Vamos orar para a gente encerrar? Vamos? Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que a gente aprendeu aqui nesse mês sobre gratidão. E Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude e o Senhor ajude os meus amiguinhos que estão em casa ouvindo a sua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos ser mais gratos ao Senhor todos os dias, que nós lembremos do seu sacrifício naquela cruz, que nós lembremos que o Senhor Jesus, o Senhor foi obediente até na morte de cruz, Elias, até na hora da sua morte o Senhor foi obediente. Nos ajude, Senhor, a sermos mais gratos por tudo que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Galerinha, muito legal estar com vocês. Bom, em breve nós vamos ter outras aulas, beleza? E aí a gente vai conversando. Bom, espero que a gente possa se encontrar em breve, porque vocês fazem falta, com certeza. Bom, mas é isso. Galerinha, beijão, um abração pra você aí, tá bom? Tchau.